Olá, minhas traças! Sejam muito bem-vindos de volta ao Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre fala de literatura empoderadora e aonde a gente glorifica autoras empoderadas e empoderadoras. Hoje a gente vai voltar com aquela nossa série que foi esquecida no churrasco, acho que desde 2021 ou 2020 que eu não faço nenhuma série, que é Autoras do Mês, aquele vídeo onde eu falo sobre uma grande autora que faz aniversário no mês em que se fala, e a nossa homenageada de hoje é a primeira dama do sci-fi, Octavia Butler, que faria aniversário amanhã no dia 22 de junho, e que, sem nenhuma coincidência, foi nossa autora escolhida no clube de leitura A Grande Irmã, onde a gente fala sobre ficção científica escrita por mulheres, né? A gente leu Kindred, de Octavia Butler, no mês de maio, que é esse livrinho aqui que a querida editora Morro Branco me enviou de mimo, né, pra gente fazer nossa parceria no mês de maio, e é sobre a Octavia Butler que a gente vai falar hoje. Então, espero que vocês gostem desse vídeo para ficarem sabendo um pouquinho mais sobre essa, que é uma das grandes autoras, um dos grandes nomes da ficção científica do mundo, e que se destaca por ser uma das poucas representantes mulheres e negras no sci-fi, mesmo até hoje, que também foi uma das grandes inspiradoras da literatura afrofuturista e de todas as autoras e autores negros da ficção científica que escrevem livros hoje no século XXI. Mas antes da gente entrar no vídeo, já quero convidar-lhes para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, deixar aquele like maroto, porque que a tracinha deixa o like antes mesmo do vídeo começar, e também peço que você clique aqui no sininho de notificações para receber avisos de novos vídeos. Esse vídeo está saindo excepcionalmente na terça-feira, porque tivemos problemas, mas a gente sempre faz vídeos aqui todas as segundas e vamos retomar a nossa série de vídeos autoras do mês. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Essa é a frase que abre o livro de Kindred, de Octavia, e que representa muito da trajetória da autora, que era, por meio da sua literatura, ela ter algum lugar e algum espaço e representatividade. Atualmente, a Octavia, ela é conhecida como a grande dama ou a primeira dama da ficção científica, e ela é considerada a primeira autora, tanto mulher quanto negra, a ganhar ainda nos anos 70 notoriedade no gênero, que até hoje é tanto predominantemente masculino como branco. Quer dizer, todos os grandes autores de ficção científica que a gente conhece, H.G. Wells, Isaac Asimov, o Ray Bradbury, Aldous Huxley, todos eles, George Orwell, todos eles são homens brancos, né? Kindred é a obra mais importante da Octavia Butler, é considerado o livro clássico dela, né? É um romance individual, e ele foi publicado em 1979, foi o livro que trouxe notoriedade para ela, pelo menos nos Estados Unidos, mas demorou 40 anos para chegar no Brasil. Ele foi traduzido e trazido ao Brasil pela Morro Branco em 2017, então a gente demorou bastante para ter a obra de Octavia Butler aqui no Brasil. Esse romance, ele vendeu assim 500 mil de cópias em todo o mundo até hoje, né? E consagrou a autora realmente como a primeira dama do sci-fi, embora ele não seja um livro de ficção científica, abertamente de ficção científica, embora ele aborde viagens no tempo. Ele é um livro afrofuturista, porque mostra a questão das viagens no tempo e uma conexão entre presente e passado, né? Esse livro já foi resenhado aqui no canal, então não vou fazer a resenha dele de novo, mas se você quiser assistir a resenha de Kindred, depois desse vídeo acabar, eu vou colocar aqui no card e na descrição do vídeo para você poder assistir. É um livro sensacional e foi, como eu disse, a nossa leitura do clube A Grande Irmã do mês de maio, né? A Octavia nasceu em 22 de junho de 1947 e ela completaria agora, amanhã, 75 anos se, infelizmente, um acidente não tivesse tirado a Octavia tão precocemente da nossa convivência. Ela sofreu um acidente em 2006. A autora, ela é revolucionária no estilo de escrita, uma das grandes representantes de afrofuturismo, mas ela não ficou mundialmente famosa na época da sua escrita, anos 60, anos 70, mas na verdade a sua fama chegou exatamente no momento da sua morte, né? Ela estava caminhando numa calçada em Seattle
do dia 24 de fevereiro de 2006, quando ela caiu e bateu a cabeça numa calçada e acabou falecendo com 50 e poucos anos de idade. E até hoje não se sabe, por exemplo, se a causa da morte foi um ataque cardíaco, um AVC, alguma coisa que fez com que ela tivesse essa queda, né? Mas foi apenas aí que os seus romances, que tinham um alcance moderado, um alcance localizado, passaram a vender cerca de 100 mil cópias por ano e se tornaram conhecidos no mundo praticamente todo, mesmo tendo chegado no Brasil apenas, né, no século XXI. A Octavia, ela é especialista na expressão textual do que a gente chama de movimento do afrofuturismo. Afrofuturismo é um movimento cultural, estético e político que se manifesta no campo da literatura, do cinema, da fotografia, da moda, da arte, da música e, a partir da perspectiva negra, utiliza elementos de ficção científica e da fantasia para criar narrativas de protagonismo negro por meio da celebração de sua identidade. A Octavia Steele Butler, esse era o nome dela, nasceu em 1947 e ela era filha de uma mulher negra empregada doméstica e de um engraxate. Infelizmente, o pai da Octavia faleceu quando ela tinha 7 anos de idade e ela foi basicamente criada pela mãe. E ela foi criada no que a gente chama de comunidade racialmente integrada na cidade de Pasadena, na Califórnia. O que era racialmente integrada? Nos anos de 50 e 60, estavam acontecendo a segregação, a grande época da segregação nos Estados Unidos. Então você tinha bairros para brancos, bairros para negros, escolas para brancos, escolas para negros, mas a Octavia, teoricamente, viveu numa comunidade onde isso era integrado. Mas isso não fez com que ela não fosse vítima de racismo, nem não a protegeu de vivenciar a quantidade enorme de abusos que a mãe dela vivia sofrendo dos seus empregadores. A mãe dela era uma mulher negra empregada doméstica, né? E elas eram mulheres altas, mulheres retintas, com cabelo muito crespo, então além de tudo ainda estavam no espectro, né, da negritude, que é mais vítima de racismo. A Octavia sempre foi uma menina muito tímida e ela era muito mais alta para a idade e ela tinha uma visão muito ruim de si mesma, né? Ela se considerava preguiçosa, ela se considerava meio burra, por causa desse tanto de opressão. Então ela sempre foi muito na dela, ela nunca conseguiu ter facilidade para se integrar. Como ela não conseguia se socializar com as outras crianças, ela acabava passando o seu tempo lendo muito na biblioteca. E ao mesmo tempo, em casa, ela escrevia páginas e páginas de cadernos com contos e anotações. A Octavia escrevia desde a infância, mas a primeira experiência que ela teve com escrita de ficção científica foi em 1959, quando ela tinha 12 anos e ela assistiu um filme na televisão, que ela depois disse que era um filme horroroso, um filme horrível, chamado A Garota Diabólica de Marte, né? Nesse filme, uma mulher marciana chegava na Terra e aterrorizava os terráqueos. Depois eu vou procurar esse filme para assistir, mas ela assistindo aquele filme tão ruim, ela chegou à conclusão de que ela poderia fazer melhor e escrever um conto melhor do que aquele. We saw this with our own eyes. An object the like of which we had never seen before. A frightening, strange shape descending from outer space with relentless purpose. Where did it come from? And what did it want of us? Hello! Hello! It's an aircraft, all right, but like nothing I've ever seen before. Hello! What do you mean? Hello! It's like something from another planet. Do not try to follow me. You cannot get help. Around this house, I've drawn invisible walls through which no one may pass. Here is a news reporter with a world-shattering story. A girl trying to escape from her past. The scientist trapped in spite of his knowledge. And here also is the barmaid, hiding a murderer's secret. A murderer with a life already forfeit. And introducing the devil girl from Mars herself. Get back or I'll fire. You fool. Get back! Shoot, man, shoot! Mas já fazia anos que a pequena Octavia se interessava muito pela literatura de ficção científica, porque o auge da ficção científica em literatura foi nos anos 50 e 60. Então ela comprava ou ganhava da mãe, né, que a mãe pegava lá revistas e livros descartados na casa onde ela trabalhava, algumas revistas clássicas como Amazing e Fantasy and Science Fiction e Galaxy.
Só que aí, obviamente, que a Octavia via que nenhuma das protagonistas, nenhum dos participantes das histórias que ela lia tinham a sua cor de pele, mas ela não se importava porque ela mesma colocou para si a função de mudar esse cenário. E aí a gente tem que lembrar, gente, que era década de 50, década de 60, e a segregação fazia com que um indivíduo negro, em geral, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, tivesse uma dificuldade muito grande de correr atrás de seus sonhos. Por mais que ele tivesse grandes sonhos, sonhos grandiosos, e até alguma oportunidade de estudar e fazer faculdade, era muito difícil que ele tivesse oportunidades. Tanto que, aos 13 anos, a tia Hazel dela chegou para ela e falou o seguinte: querida, negros não podem ser escritores. A tia dela já estava sinalizando os obstáculos que a escritora enfrentaria numa época que era dominada totalmente por homens brancos, né? Numa área de escrita. A escrita até hoje é dominada por homens brancos, né? Mas a ficção científica então nem se fala. Só que a mãe da Octavia incentivava muito esse sonho da menina, dando a ela revistas e livros que eram descartados pelas famílias brancas para quem ela trabalhava. Então ela tinha algum suporte, né? E aí, durante a juventude dela e da época da faculdade, as anotações começaram muito a aumentar, os seus cadernos de contos. Ela era uma autora muito prolífica, né? Na época da faculdade, ela fez faculdade na Universidade da Califórnia e na Pasadena City College, né? Ela trabalhava de dia e estudava à noite. Ela dividiu muito da sua carreira com trabalhos temporários enquanto ela estudava ou escrevia. Mas foi na Pasadena City College que ela ganhou seu primeiro concurso de contos, inclusive décadas depois, né? Nos anos 2000, a faculdade criou uma bolsa de estudos em sua homenagem. E aí, em 68, ela se formou da universidade, só que aí ela viu realmente como era difícil, né? A carreira de escritora, porque ela teve que juntar o trabalho da escrita com uma quantidade enorme, né? Ela fazia seus cursos de escrita criativa, escrevia, mas ela tinha que fazer um monte de trabalhos temporários. E isso é muito interessante, que a gente vê que é a própria realidade da Dana, né? A Dana, que é a nossa protagonista de Kindred, ela vive muito nisso. Ela quer ser escritora, é uma escritora talentosa, mas ela tem que trabalhar em supermercado, trabalhar em trabalhos temporários para ela conseguir pagar as contas. Até que ela tem a oportunidade tal de viver e só escrever antes, obviamente, de acontecer a maior desgraça da vida da Dana, que é justamente a viagem ao passado, para a época da escravidão. Então eu acho que a Dana, ela é muito reflexo da própria autora, assim como, por exemplo, Elizabeth Bennet é muito reflexiva da Jane Austen, a Dana ela é muito reflexiva de como seria a Octavia Butler. Nos anos 60 e 70, os professores dos cursos de escrita se impressionaram com a criatividade da Octavia, porque ela é realmente muito criativa. Quando, em 1971, ela teve seu primeiro conto publicado, que se chamava Crossover. Ele contava a história de perdição protagonizada por uma mulher que odiava, uma mulher negra, né, que odiava seu trabalho na fábrica, que queria cometer suicídio, só que seguiram-se muitos anos até que ela conseguisse, entre aspas, viver de escrita. E a própria Octavia contou, né? Seguiram-se outros 5 anos de rejeição editorial e 1 milhão de empregos até conseguir vender o próximo. Então, de 71 e 76, ela fica praticamente travada com essa produção literária. Ela escreve, mas não consegue publicar. E aí por quê, gente? A gente vai lembrar que a ficção científica ela nunca foi um lugar amigável para a nossa raça, né, para a raça negra. Nem para nenhuma raça que não fosse a raça branca. E não se tratava apenas de que a ficção científica fosse racista. Os autores de ficção científica eram racistas. E aí eu me lembro de algumas centelhas de racismo em textos de vários autores. De H.G. Wells, até o Lovecraft, que era racista e machista pra caramba, e até o Aldous Huxley. Se vocês vão lembrar que Admirável Mundo Novo, todas as pessoas que vivem num lugar desenvolvido, né? Na cidade desenvolvida, elas são pessoas brancas de pele clara e os selvagens são pessoas de pele escura. Só que aí ela lançou Kindred, que teve um sucesso moderado, vendeu, né, algumas centenas de milhares de cópias, e ela finalmente começou a se dedicar à escrita a partir dos anos 80. Uma curiosidade do processo criativo da Octavia é que ela tinha um costume de fazer várias anotações e bilhetinhos sobre informações das personagens, ideias que ela tinha sobre os personagens, né? Porque quando você cria uma personagem, você cria todo o universo da personagem como se ela existisse, mesmo que aquelas informações não vão aparecer no livro. Então ela escrevia numa série de bilhetes, mas ao mesmo tempo ela também anotava uma série de frases de incentivo para si mesma, porque a Octavia era uma pessoa que estava sempre aparentemente convivendo com uma baixa autoestima. Então teve um dos bilhetinhos, uma das anotações que foram encontradas, que disse o seguinte: eu terei que ser uma escritora de sucesso.
Meus livros irão para a lista dos mais vendidos. Quer as editoras se esforcem ou não, quer eu receba adiantamento ou não, quer eu ganhe outro prêmio ou não. Então que seja, eu encontrarei o caminho para fazer isso acontecer. Essas anotações hoje, todas elas estão no acervo da Biblioteca de Huntington, na Califórnia, mas elas demonstram muito essa visão um pouco deturpada que a Octavia tinha sobre si mesma e que ela precisava o tempo inteiro de se reafirmar, porque eu acho que na vida dela ela não tinha pessoas e talvez uma estrutura de suporte que afirmasse para ela mesma o quanto ela era boa. Embora ela tenha ganhado uma série de prêmios em vida, inclusive o prêmio Nebula, né, que é um dos prêmios maiores da ficção científica do mundo. Mas, de qualquer forma, a ficção científica produzida pela Octavia sacudiu dessa trincheira que ela escrevia, que era sempre muito inconformista, as bases do gênero. Porque pela primeira vez ela traz a questão da raça para a ficção científica, que nunca tinha existido, né? Mas ela também fala sobre família, sobre sexo, ela vai falar sobre relações entre espécies, homens grávidos, civilizações submersas, da ambiguidade sexual que a gente também vai ter na literatura da Ursula Le Guin, né? Essa coisa de você não saber exatamente de que gênero e sexualidade são as personagens. Ela também vai questionar determinismo biológico, a ciência médica e o classismo. Então a Octavia, ela vai ao longo de 30 anos, 40 anos de carreira, derrubando um por um todos os muros que na sua cegueira existencial o gênero existia, porque a ficção científica ela é fruto do tempo dela, ela é fruto do século XIX, do século XX, que são séculos classistas, racistas, sexistas e todos os istas que vocês puderem imaginar. Quando tenho de enfrentar algo que me perturba, escreva sobre isso. Butler escreveu isso no epílogo que se segue ao famoso conto Filhos de Sangue, que é um dos contos mais famosos dela. E aí, pouco antes de morrer, ela se descreveu numa entrevista e aí a gente vai entender como era a visão um pouco deturpada que ela tinha. O que ela dizia? Eu sou uma eremita asocial em meio ao pessimismo de Seattle e, se me descuido, uma feminista negra batista com uma combinação impossível de ambição, preguiça, insegurança, certeza e impulsividade. E agora a gente vai falar um pouco das obras da Octavia. A Octavia teve uma miríade, ela era uma escritora muito prolífica, então ela teve algumas dezenas de contos e livros publicados e ela se tornou muito famosa por publicar séries de livros de ficção científica. A ficção científica e a fantasia tem muito essa coisa da série do livro, né? E ela ficou muito famosa por escrever séries de livros. A própria autora afirmou que seu maior objetivo ao usar a ficção científica como gênero era justamente fomentar a liberdade. Ela usava a ficção científica para sair da realidade que era cerceante da liberdade das mulheres e negros, né? E vai para a ficção científica para criar outras realidades e depois ela inspira uma série de outras autoras, inclusive autoras que nós vamos ler ao longo desse ano no nosso clube de leitura de ficção científica, que inclusive foi inspirado tanto pelo George Orwell, né, porque é a grande irmã, mas foi inspirado na Octavia, né? A minha ideia de criar esse clube foi quando eu li Kindred de Octavia Butler e vi que a gente tinha uma defasagem muito grande. A gente tem uma grande produção de clubes de leitura, de canais de ficção, de filmes, de IGs, de bookgrams no Instagram, falando sobre ficção científica, mas não muitos falando sobre produzidas por mulheres, principalmente mulheres negras. Então, Octavia Butler foi uma grande inspiração para a criação desse clube, e aí eu misturei a ideia, né, da Leia Preta Leia e a Grande Irmã, que era justamente baseada no Grande Irmão de Orwell. Os preceitos da Grande Irmã são totalmente contrários do Grande Irmão, que justamente fala nessa questão de liberdade, de educação, de empoderamento. Então a Octavia para mim é uma autora muito especial, embora eu só tenha lido, 2 livros dela, mas eu ganhei alguns livros e pretendo ler toda a série de livros dela se eu tiver tempo na minha vida para fazer. E agora eu vou falar um pouco sobre as obras da Octavia, né? Ela lançou 3 grandes séries de livros. Primeiro é A Padronista, de 1976 a 84. São 5 livros e 2 desses livros já foram publicados no Brasil pela Morro Branco. A Morro Branco está publicando desde 2017 ela intenciona publicar toda a produção bibliográfica da Octavia, né? E aí ela já publicou Semente Originária e Elos da Mente, que são o livro 1 e 2 da série. Esses livros são de 2021 e 2022. E aí a gente tem Xenogênese,
que eu recebi da Morro Branco o primeiro livro aqui, que é Despertar, que é o volume 1 dessa série. Essa série é de 87 a 89, são 3 livros, né? E aí é Despertar, Ritos de Passagem e Imago. Despertar é de 2018 e os outros livros são de 2020 e 2021. A Morro Branco me mandou, a edição da Morro Branco é maravilhosa, né? Ilustrada, lindíssima. Depois a gente tem a série Semente da Terra, né, que é de 95 a 98. Eu recebi o primeiro livro aqui, que é a Parábola do Semeador, é o volume 1, e são 2 livros, Parábola do Semeador e Parábola dos Talentos, que foram publicados aqui pela Morro Branco em 2018 e 2019. A Morro Branco eu acho que já tem os 10 livros da Octavia publicados, se eu não me engano. E aí eu recebi esse aqui. Vamos falar a verdade que as edições são lindíssimas, né? Essas coisas das cores são maravilhosas. E aí obviamente que depois que eu ler cada um livro de uma série eu vou procurar o resto da série para ler. Ela publicou 2 romances autônomos, né? Que inclui o Kindred, né? Que é de 79, mas que foi publicado pela Morro Branco em 2017. E ela tem duas grandes coletâneas de contos que são muito famosas, como Filhos de Sangue e Outras Histórias, que também é publicado pela Morro Branco e foi publicado em 2020. Filhos de Sangue e Outra História é um conto muito famoso da Octavia, que eu tô com muita vontade de ler, e que inclusive existe um curso aberto, né, da minha amiga Daniela Tavares, que já participou do nosso podcast, que inclusive nosso podcast está parado, mas eu prometo para vocês, esse meu bloqueio criativo vai acabar, e esse mês ainda, se Deus quiser, teremos podcast. Porque tem praticamente um mês que eu não coloco nenhum episódio. Bom, gente, esse foi um vídeo de homenagem à nossa grande dama da ficção científica e homenageado do mês de junho no vídeo Autoras do Mês. Gostaria de desejar à nossa querida Octavia, aonde ela esteja, um feliz aniversário amanhã, e sinto muitíssimo que ela não esteja mais entre nós e tenha nos deixado tão cedo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pensei em retomar essa série de vídeos de vez em quando, mês que vem já tem, e vou me concentrar nas autoras que escrevem ficção científica esse ano. Então sempre que tiver um mês aí, que tiver um aniversário de uma grande escritora de ficção científica, eu vou fazer, e mês que vem tem com certeza. Antes de encerrar o vídeo, gostaria de convidar você para fazer parte do Clube A Grande Irmã. Estamos parados as inscrições desde abril, né? Se você quiser, as inscrições estão sempre abertas. O formulário de inscrição se encontra aqui e venha fazer parte. Esse mês nós estamos lendo O Conto da Aya, de Margaret Atwood. Vamos nos encontrar agora nesse sábado para discutir o livro, né? Mas a autora do mês que vem vai ser Ursula Le Guin, e no dia 1º de julho eu vou revelar qual é o livro que a gente vai ler no próximo mês. Convido você também para me seguir no Instagram e no TikTok, ambos em @leiapretaleia. Os links para inscrição estão aqui. Venham conhecer minhas redes sociais, porque lá eu estou sempre produzindo muito mais conteúdos do que aqui no YouTube. Também, mais uma vez, peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de família e amigos para fazer a palavra da Leia Preta Leia crescer. Vamos desejar parabéns para a Octavia. Fico por aqui, beijos e até a próxima segunda-feira, se tudo der certo, né?